Estreia da seleção Caramuru, da seleção brasileira na Copa do Mundo. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu acho relevante. Eu acho que existe toda uma mídia, todo um cenário de já ganhamos, existe toda uma mídia que não poupa elogios a jogadores meia boca, e que é interessante fazer esse vídeo, esse apanhado, sobretudo de um lance da substituição do Richarlison, que eu quero chamar a atenção de todos vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de Brasil-Sérvia. Quer saber mais? Fica aqui com a gente. TV Clandestina. Segue a gente, TV Clandestina, porque aqui não tem pano para a seleção brasileira. Aqui é anti-seleção brasileira. Quer ouvir um comentário da seleção brasileira? Vem com a gente. Gurizada, o negócio é o seguinte: Brasil ganhou de 2-0. Jogo bonito, ganhou de 2-0 da seleção da Sérvia. Sim, ganhou de 2-0 com 2 gols do inspirado Richarlison. Richarlison não fez nenhuma grande partida, tampouco tocou muitas vezes na bola, mas conseguiu marcar 2 gols que determinaram a vitória da seleção brasileira, inclusive o segundo gol muito bonito, um gol que ele pega meio que de voleio, meio que de lado, e marca um gol muito interessante. Mas nem tudo são flores. A atuação do Brasil não foi uma atuação tão segura. O Brasil mostra que os laterais mais testados e mais em cima desses laterais podem e devem inclusive falhar. O meio-campo do Brasil, com Casemiro, com Paquetá e com Neymar, sem nenhuma força, um meio-campo que nas bolas aéreas perderam muitas bolas aéreas, deixando praticamente no mano a mano com a zaga os jogadores da Sérvia, que não é um time propriamente dito técnico para chegar e fazer o gol, não é uma Croácia, por exemplo. A Croácia, embora envelhecida, tem muito mais técnica, é um time muito mais arrojado para chegar na cara do gol, ou um Portugal, ou uma outra seleção, Bélgica, por exemplo, que é uma seleção mais arrojada, que num esquema de jogo que o Brasil jogou hoje, com esses 3 jogadores no meio, certamente a seleção brasileira teria uma dificuldade muito grande. Mas a seleção da Sérvia, por si só, tem uma dificuldade natural muito grande, não é um time de grande criação, é um time que tem muita dificuldade para criar. Próximo jogo da seleção brasileira contra a Suíça, a gente vai ver uma seleção que é organizada, que é disciplinada, é uma seleção que ela não tem conversa. Se os suíços entram em campo para fazer tal coisa, eles farão. E nós faremos também um vídeo para falar da Suíça e desse jogo do Brasil e da Suíça, e torcendo sempre pela Suíça, é óbvio. Mas o negócio é o seguinte, algo que eu quero comentar com vocês. Primeiro, o Brasil ganhou 2-0, Vinícius Júnior, primeiro lance, fez um lance ali meio que individual, deu certo. Segundo também, tudo aconteceu, a equipe da Sibéria, eu acho, a equipe da Sérvia tentou em alguns momentos, sobretudo bola aérea, mas não teve muito sucesso. Mas o Brasil foi e fez os gols, e é isso que importa. O primeiro gol numa jogada meio que de rebote, vai lá o cara lá, o Richarlison. É muito curioso, né, que o Richarlison é o único jogador que oficialmente declarou voto. Numa época de polarização que nós vivemos, né, no Brasil, o Richarlison é o único jogador que declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva, que não se escondeu. E hoje ele fez 2 gols, ou seja, os petistas devem estar tudo aqui, ó, com a pele de gachina. Devem estar tudo emocionado e vibrando, né, com a vitória desse Brasil aí, que é o Brasil que não emociona. Não emociona, mas chegou, foi lá, fez o gol. O segundo gol muito bonito do Richarlison. Segundo gol interessante, um gol de técnica, né? Sem marcação, a gente vê que a seleção da Sérvia já estava bastante cansada. E enfim, não sei muito o que dizer sobre isso. Mas tenho algo a dizer importante, sim. Richarlison ia sair, estava chamado para sair no momento que o Neymar cai. E esse para mim é uma das cenas mais interessantes já de análise de seleção brasileira. O Neymar caiu e ele poderia sair junto com o Richarlison, mas ele atrasou a sua saída. Ele chamou o médico, ele ficou ali no chão, ele não jogou mais nem um minuto, ele nem levantou mais, dali ele saiu. Mas ele esperou o Richarlison sair, passou 1 ou 2 minutos e logo depois ele saiu. E por que o Neymar fez isso? Será que o Neymar estava preocupado em ser menos aplaudido que um outro jogador da seleção brasileira? O que vocês acham? Eu vi o Neymar, né, que depois vai para o banco,
coloca gelo no seu tornozelo, e aí todas as câmeras do mundo vão ali, focam nele, chama a atenção nele, aquela cena de dor, coisa na cara, chorando, que foi só o que o Neymar conseguiu no jogo hoje, ser mídia por estar chorando, porque na verdade o Neymar fez uma partida muito fraca, em que os adversários conseguiam roubar a bola dele, e ele sai machucado, conseguindo atrair toda a mídia brasileira para a lesão dele mais séria do que os 2 gols do Richarlison. Ele consegue traduzir aquela lesão, sei lá o que é, né? Não vai saber. Aquela lesão do Neymar, ela consegue polarizar a notícia também pro lado dele, o que é algo muito maluco, né? Imaginar, e aí eu pergunto a vocês acham que o Neymar teria coragem de fingir uma lesão, ou melhor, até estava lesionado, mas não quis sair junto com o jogador que foi o melhor em campo, porque ele seria menos aplaudido do que o Richarlison? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que o Neymar, ele sai depois porque ele seria menos aplaudido que o Richarlison, sim. E ele sabia que ele seria menos aplaudido que o Richarlison, até porque ele fez uma partida bastante medíocre, enquanto o Richarlison roubou a cena. Mas o fato é, esse Neymar terá futuro nessa Copa do Mundo? Ou será que além de ser coadjuvante do Mbappé no Paris Saint-Germain, ele vai ser coadjuvante do Vinícius Júnior e do Richarlison também? Será que ele vai aceitar? A gente que acredita que o Neymar nem jogue mais nessa Copa. Eu acho que ele fez um gelo ali, se apavorou, mas ele vai tentar polarizar as atenções na próxima partida. Até mesmo porque existe uma partida do Brasil, que é uma partida contra uma seleção que é a segunda pior seleção que eu vi na Copa. A pior seleção disparada da Copa do Mundo se chama Costa Rica, que é uma seleção que veio toda enfeitada, jogadores peito estufado, cabelinho na régua, bigodinho, tudo bonitinho, e fica caminhando em campo. A seleção é horrorosa, a seleção da Costa Rica é uma seleção deprimente, mas a seleção dos Camarões, Camerun, é uma seleção que o primeiro minuto do jogo de hoje contra a Suíça, que foi cruzada uma bola na área, e eu vi a bola vindo, e os jogadores olhando para a bola, ninguém nem indo marcar e nem indo em direção. É uma seleção que também está ali deslumbrada. A seleção de Camarões não está comprometida com a Copa do Mundo. Ela está ali, ó, ela tá jogando. Mas os jogadores parece que não estão nem treinados para a Copa do Mundo. Eu não gostei, achei a seleção de Camarões horrorosa, achei uma seleção fraca, achei uma seleção que sobretudo é muito desatenta, e essa seleção do Camarões, que pode ser para o Neymar, se ele viu o jogo e ele é profissional, ele sabe que talvez seja uma seleção que ele possa alavancar uma bela atuação, assim como os concorrentes dele, né? E é muito louco, Vinícius Júnior e Richarlison, que são concorrentes diretos. E sabe o que eu quero de tudo? Eu quero que o circo pegue fogo, que esse circo, esse parquinho pegue fogo, que esses caras se desentendam mesmo, porque essa seleção brasileira é uma piada, e aqui a gente é anti-seleção brasileira, vocês já sabem disso, mas é sempre bom repetir. Falando dos gaúchos, Rafinha fez uma atuação bem discreta, o Alisson com seu bigodinho, John Lennon, Paul McCartney também fez uma atuação normal, porque ele praticamente não teve necessidade, né? Teve um escanteio para a Croácia, para a Sérvia, que a Sérvia tentou, mas ele de fato nem participou. A jogada foi tirada pelos zagueiros e ele não participou muito da jogada. Então dá para dizer que o Alisson hoje assistiu o jogo. Foi um dos nossos 2 jogadores da aldeia. Rafinha fez uma partida razoável, também não é nada demais, nada de, né? Cisca muito, cisca para um lado, cisca para o outro, mas nada que possa determinar se dizer, esse cara está fazendo a diferença. Bom, o Brasil venceu a Sérvia, o que era esperado e o que era lógico. Terá a Suíça agora, que é um time bem mais organizado, e eu acho que não vai ser tão fácil assim. E depois o deprimente e depressivo Camarões, que o Brasil deve tocar 3-0 ao natural. Anotem que eu vou dizer, jogo contra a Suíça é um jogo difícil. Estou cravando aqui que pode ser 1-1, 2-2, 1-0 para algum dos dois lados. Jogo difícil. E depois o deprimente Camarões. O Brasil ganhou, não convenceu, Neymar caiu, não quis sair no mesmo momento que o Richarlison, porque receberia menos aplausos.
depois saiu chorando, dodói, e a gente não sabe, será que ele joga na Copa, será que essa lesão vai incomodar ele? Ele e eles que estão acostumados a fingir lesões nessa vida. Um abraço para todo mundo. Se tu é anti-seleção brasileira, aqui é a tua casa. Vem comigo.